A paz do Senhor a todos, enganos espirituais revelados, o povo de Deus deve adquirir conhecimento. Estudo número 1, para visualizar o estudo completo. Clicar na foto menor à esquerda e acima do meu history no Facebook. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Meus amigos e irmãos, neste tempo de apostasia, o amor de muitos vai se esfriando, abandonando a fé em Deus e a crença da Bíblia. É necessário considerarmos a nossa vida futura na eternidade, evitando pecados revelados na magia das festas. Entendemos que a apostasia, com o amor esfriando, são sinais da iminente volta de Jesus depois da revelação do anticristo. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Ninguém vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe contra tudo que se chama Deus, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não podemos ignorar que após a nossa morte, passaremos imediatamente para a eternidade e hoje está diante de nós duas opções, o reino de Deus ou o reino das trevas. Lucas 23, 42 e 43 e 16, 22. Então, cuidemos da nossa alma para chegarmos com Jesus ao reino de Deus, arrependidos e perdoados dos nossos pecados. Mateus 7, 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Nota: muitos têm dificuldades para deixarem os seus pecados continuados, pois um abismo chama outro abismo. Preparando a nossa vida para a eternidade, sentimos que o povo de Deus está morrendo por falta de conhecimento, pois vivemos dias de muitas enganações com as riquezas de Mamon, que há muito tempo compram líderes religiosos avarentos que desviam dízimos da pregação do Evangelho e, pela cobiça pessoal, transformam fiéis ingênuos em foliões de carnaval. A verdade é que quando vemos líderes religiosos como proprietários de igreja, doando a casa de Jesus e seus fiéis para votarem em certos candidatos políticos, quando há disputas acirradas para eleger este ou aquele candidato, podem crer em possíveis verbas públicas repartidas em cachês para cantores e celebridades gospel em suas marchas e festividades, e daí o dinheiro dos impostos do povo jorra abundante em detrimento de hospitais públicos, segurança, construções de creches, asilos e educação de qualidade, saneamento básico, etc. Eclesiastes 5, 10 a 20. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda, também isto é vaidade. 1 Timóteo 6, 10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mateus 7, 6 a 15. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Nota: o dízimo é santo e pertence ao Senhor para aplicações em atividades santas da igreja, no evangelismo salvador e restauração de vidas. Levítico 27, 32, Daniel capítulo 5. Um religioso disse que a igreja não é banco para ajudar fiéis pobres e endividados, mas requer ofertas de milhões do povo para pagar suas dívidas
e aplicações no carnaval. Será que prestará contas nomeando despesas com festas pagãs? Agora, avaliando o carnaval, uma festa tradicional popular, com desfiles com exposição física sensual e promiscuidade sexual entre foliões. A festa envolve milhões de foliões e famílias e, pela verdade, inclusive cristãos de assídua participação. Há excessos no consumo de bebidas e vícios com sérios prejuízos pessoais. Mas a essência do carnaval são as práticas de rituais e culto aos orixás com foliões incorporados de espíritos e há milhares deles na atmosfera. A presença festiva dos foliões é carnal e espiritual, e não os isenta e nem os isola da participação dos rituais, culto e exaltação dos orixás, pois o carnaval é a transferência de rituais e dos terreiros para as avenidas. Nos rituais, os orixás, Exus e até o diabo se incorporam em foliões nas avenidas. Importante ao povo de Deus desavisado. A presença espontânea de vidas nas folias do carnaval declara conexão e exaltação aos orixás e espíritos da Umbanda e Candomblé, sem nenhuma isenção, pois a avenida, como terreiro, é consagrada a eles. Há quem abra o início do carnaval e há quem abra o início dos trabalhos espirituais dos terreiros. Nota, o pastor Josafá Eugênio Barbalho dizia: não podemos evitar que um passarinho pouse em nossa cabeça, mas podemos evitar que faça seu ninho. Alguns líderes e fiéis com relaxo espiritual causaram grande constrangimento e perplexidade no mundo cristão com argumentos de engano, distorcendo a Bíblia, estão destruindo os fundamentos inegociáveis da nossa fé, integridade moral e das orientações santas da Bíblia, os quais foram e ainda são plantados por milhares de pastores que doaram suas vidas com trabalho fiel e abnegado pelo Evangelho. Então, que o povo de Deus se afaste de líderes carnais contaminados com valores pagãos invertidos. Mateus 15,14, deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Detalhe e consideração muito importante para discernimento. Hoje no Brasil há mais de 50 milhões de pessoas que vivem na linha de extrema pobreza. A população dos moradores que vivem em estado de rua sofreu um aumento de 1000% em 10 anos. Existem 1.500 lixões e vidas há que sobrevivem de lixo. No Brasil, há milhares de pessoas que vivem nas ruas e em comunidades em estado lastimável, passando frio, sem roupas e agasalhos, fomes, doenças, vícios, ignoradas e abandonadas durante 365 dias no desamor dos atalaias que são responsáveis pela pregação do Evangelho, pois já foram remunerados com quantias milionárias, incluindo as bancadas evangélicas e católicas. O que é interessante salientar que alguns líderes religiosos são despertados por um amor intenso e rápido pelas almas dos foliões do carnaval que dura apenas 3 dias. Esse amor de preferência foliona é muito estranho, pois os moradores de rua sofrem discriminação. Será o amor de Mamon em cachês e verbas públicas? Não sabemos. Nota, o trabalho de evangelismo nas ruas, feiras livres, entre os pedestres, dá respostas excelentes. No Dia Internacional da Mulher,
Uma igreja de Goiânia foi às ruas com flores, folhetos e orando por vidas que foram alcançadas. Meus amigos e irmãos, todo pecado será perdoado se arrependido com pedido de perdão a Deus, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Pois onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O amor de Deus por nós jamais acaba. E Jesus estará conosco até a consumação dos séculos. Miqueias 7,19, tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Arrependa de seus pecados, creia no amor de Deus e na salvação que só há em Jesus Cristo e faça esta oração da salvação instantânea falando comigo. Senhor Jesus Cristo, eu te convido a entrar no meu coração e te recebo em minha vida como meu único Senhor e único Salvador. Peço perdão pelos meus pecados e os deixo para sempre, e que Deus escreva o meu nome no livro da vida. Amém.